E aí, tudo bem com vocês? Obrigado por acompanhar e por prestigiar o nosso trabalho aqui no site Agrofy News. Eu sou o Thiago Seco e hoje a gente vai falar um pouco sobre o avanço das lagartas nas lavouras brasileiras, como as do gênero Spodoptera, que tem preocupado aí produtores, especialmente de soja e milho. Essa é uma situação que exige respostas cada vez mais rápidas e integradas no campo. Com essas pragas, né, cada vez mais resistentes, o manejo ele ganha uma atenção central, com foco em eficiência e sempre em sustentabilidade. E é nesse contexto que novos produtos, como o Prêmio Star da FMC, eles vêm ganhando protagonismo. E é justamente sobre esse assunto que eu converso agora com o gerente da cultura de soja e milho da FMC, o Fábio Lemos. Fábio, obrigado por receber mais uma vez a gente aqui da Agrofy. Obrigado, Thiago. É sempre um prazer estar aqui com vocês, trazendo informação, tendo um bate-papo importante sobre as situações dos cultivos e a gente poder, no final do dia, levar para o agricultor uma informação de qualidade para que ele consiga melhorar o seu manejo e, sem dúvida, no final do dia, tenha produtividade e rentabilidade. Legal. Vamos lá, Fábio. Esse avanço das lagartas, né, especialmente essas do gênero Spodoptera, que a gente falou, tem preocupado produtores em diferentes regiões do país. O que explica esse aumento do complexo de lagartas que foi verificado nos últimos anos? Tiago, acho que tem um primeiro ponto que é sempre importante, uma contextualização sobre essa lagarta. Aqui internamente, a gente trabalha a Spodoptera provavelmente como a lagarta mais difícil de controle no mundo. Ela tem uma alta dispersão, ela não é uma lagarta que está presente somente no Brasil, é uma lagarta que hoje se dispersou pelo mundo todo, né? Já são encontrados, e possivelmente com danos bastante presentes, Estados Unidos, Europa, Ásia e a própria África. Então, ela tem uma alta dispersão, uma alta capacidade de migração. Não é um problema novo, né? São espécies que já estavam presentes, principalmente o Spodoptera frugiperda, estava presente em vários cultivos há um longo tempo, mas vem se acentuando esse problema. Acho que o primeiro ponto é importante lembrar que é uma praga polífaga, então ela está presente em diferentes cultivos, né? A gente pode encontrar essa praga desde soja, desde milho, algodão, feijão, milheto, a própria arroz, trigo, próprio capins. Então, ela encontra alimento no Brasil todo, né? A gente no Brasil que não tem um problema de falta de alimento para ela. Ela tem uma grande capacidade de migração. As fêmeas, né, as mariposas, colocam uma grande massa de ovos, né, acima de 1.000 ovos em cada oviposição. Ela tem a possibilidade de fazer ter vários encontros com macho, né, vários acasalamentos. Então, com isso, ela tem uma variabilidade genética grande, ela tem alto potencial de fazer oviposição por um longo tempo. E aí, para ajudar a complicar, né, Thiago, para ficar mais difícil ainda, o Brasil tem duas características que são importantes. Queira ou não, é uma mariposa que o número de gerações ele se acelera, o ciclo dela se acelera conforme condições climáticas. Então, quanto mais quente, mais rápido o ciclo dela. Pode ter várias gerações em um mesmo cultivo, né? Então, a gente aqui, por exemplo, no milho, pode ter 5 gerações. Então, ela se reproduz de forma contínua, várias gerações no mesmo cultivo, e o potencial de população é muito alto. E um grande ponto que é importante frisar, até tempos atrás, o Brasil plantava, por exemplo, em milho, mais de 80% com materiais com biotecnologia, e a gente sabe que nesse momento é um desafio para a biotecnologia conseguir controlar essa lagarta. Então, somado tudo isso, dá esse potencial crescimento dessa praga tão importante. Ô, Fábio, como é que o produtor detecta
a sua cultura, seu plantio está sendo alvo desse tipo de praga. É possível detectar isso assim logo no início para evitar perdas maiores? É possível, né, Tiago? A gente, acho que assim, é importante a gente pensar que tem formas diferentes de monitoramento nos cultivos para o agricultor. Tem um monitoramento, que é um monitoramento clássico, que a gente chama, que é o uso de armadilhas com feromônio, em que, através do feromônio, a atração da mariposa macho, e aí você consegue entender através da migração, através dessa captura e altas capturas, quando começa a ter alta migração e altas populações de mariposa. Esse é um caso. Isso também pode ser tanto com armadilhas de feromônio, como também armadilhas luminosas. Esse é um ponto que o agricultor consegue, talvez, receber ou identificar essa alta da população. Mas também o agricultor consegue, através de identificação dos ovos nas plantas, né? Você consegue identificar a massa de ovos nas plantas, entender se está sendo, se as mariposas estão colocando ovos que posteriormente vão virar lagartas, como também através de danos, né? Você começa a ver algumas raspagens, alguns danos, você consegue identificar que está tendo uma população lá e você tem que entender através do monitoramento qual que é o melhor meio de controle. Então, o agricultor tem formas de monitoramento, FMC para os parceiros, seja agricultores, seja os parceiros distribuidores, por exemplo, a gente tem uma ferramenta muito abrangente, chama ARC, que através da captura das armadilhas e monitoramento e contagem da população de mariposas, a gente consegue fazer mapas de calor e entender os picos para o agricultor já se antever a pressão da praga. E nesse contexto, a FMC ela tem destacado a necessidade de um manejo mais eficiente e simultâneo das pragas. Por que o controle isolado hoje já não é suficiente, Fábio? Eu acho que a gente sempre falou, não só para a Spodoptera, mas para as pragas em geral, Tiago, a gente sempre fala do manejo integrado de pragas, que é o uso de diferentes pilares para um manejo do todo da praga para diminuir potenciais danos e também a questão de resistência, né? Então, o manejo integrado de pragas vai desde um controle cultural, que é, por exemplo, não ter plantas em que o inseto se alimenta, é uma alternativa, seja o manejo químico, seja o manejo através de variedades biológicas, com biotecnologia, seja manejo através de comportamental, seja até manejos com uso de, por exemplo, com defensivos agrícolas, inseticidas biológicos, e essas alternativas. Então, a gente sempre tem que pensar numa forma ampla, no manejo integrado, e aí você utilizar as ferramentas em cada pilar para pensar no contexto. A gente, como FMC, não pode falar não pode falar e não recomenda o manejo apenas num pilar, que é o manejo químico. Se a gente colocar todas as nossas fichas no manejo químico, com certeza a gente vai ter problemas com essa praga. Por outro lado, o que aconteceu nos últimos anos, com o advento das biotecnologias em milho, o agricultor colocou todas as fichas num pilar, que é o manejo com variedades com biotecnologia, com híbridos com biotecnologia. E aí, quando você cai esse pilar, cai toda a opção de manejo do agricultor, e o agricultor vai ter problemas com a praga. E nesse cenário aí do agricultor ter problema com a praga, né? No caso da soja, do milho, qual que é o impacto real, tanto em produtividade, qualidade, quando o controle completo de lagartas não é feito da maneira adequada e integrada? Tiago, a Spodoptera é um caso bastante crítico, e ela ataca, diferente talvez de outras lagartas, ela pode atacar tanto folhas, que causa danos, como partes reprodutivas, como até já estruturas formadas. Tá? Então, vou dar um exemplo na soja. Na soja, ela pode atacar folhas. No momento que começa o estágio reprodutivo com flor, ela pode comer partes das flores e derrubar flores, e aí você diminui o potencial produtivo.
Ou, quando a soja já está com informações de grãos, ela também pode atacar as vagens e também atacar esse potencial produtivo. Quando a gente vai para milho, não é muito diferente. O milho, ela começa inicialmente, pode ter um caso ainda muito mais sério, que quando a planta está recém-emergindo, ela tem um hábito que a gente chama hábito de rosca, então ela corta o início da emergência das plantas, e aí pode atrapalhar a estande, ela pode atacar as folhas, ela pode atacar os pendões das plantas, ela pode atacar a espiga e, inclusive, os grãos. Então, é uma praga impressionante a sua ferocidade no milho, por exemplo, e por isso que nós, como FMC, tem muita preocupação e recomenda para o agricultor um manejo muito mais amplo para essa praga. Ô, Fábio, e algumas espécies estão completando o ciclo durante todo o ano, né? Como você comentou no início. Como é que essa mudança no comportamento das pragas ela está alterando as estratégias de manejo? Acho que tem importante, né? O Brasil praticamente são poucas as regiões que a gente tem um vazio cultural, né? Então tem alimento o ano todo para praga. Quando você vai para diversas regiões, a gente ainda tem o advento de áreas irrigadas, e isso, sem dúvida, continua dando alimento para a Spodoptera. Mas quando a gente pensa numa mudança comportamental, Thiago, a gente sabe que, dependendo ou de uma transgenia, ou do tipo de produto que é utilizado, ou talvez até o tipo de plantio, é possível a gente ver mudança no comportamento. Então, por exemplo, quando começou-se, em algodão, começou-se o uso de algumas biotecnologias, coincidentemente, a expressão da biotecnologia era muito maior nas folhas do que nas partes reprodutivas. E aí, uma mudança comportamental da Spodoptera foi, ao invés de começar uma oposição nas folhas, ela identificando por mudança de comportamental, ela começou a oposição nas flores. E aí, nas flores, tem menor expressão da tecnologia e a lagarta está mais protegida. Então, essa é uma mudança comportamental que a praga pode ter. Isso também aconteceu, por exemplo, em soja, em outras situações. Então, nos preocupa que é uma praga de muito difícil controle e uma mudança de hábito muito grande. Ô, Fábio, a resistência de pragas, né, a inseticidas, é uma preocupação recorrente e constante, né? Como é que o produtor ele pode equilibrar a eficiência de controle juntamente com a sustentabilidade no uso dessas tecnologias? Tiago, acho que a resistência, sem dúvida, acontece não só para pragas, mas também para plantas daninhas e para fungos, né, para doenças nas diferentes cultivos. É uma preocupação que a gente, como FMC, tem muito forte, porque leva-se muitos anos para se desenvolver, para encontrar ativos que tenham performance, e sem dúvida é um investimento muito alto, acima de 300 milhões de dólares para o investimento de um novo ativo, então um investimento muito alto, e a gente tem muito receio de perder isso num curto espaço de tempo, né? Porque, além de levar muito tempo, leva muito dinheiro, e existe riscos, sem dúvida, consideráveis em relação à resistência. Nós, como FMC, né, a gente sempre pensa que, para minimizar a questão da resistência, independente do segmento, tem que ser um manejo amplo, né? Então, quando eu falei do manejo integrado de pragas, a gente, como FMC, tem que pensar na recomendação de alternativas que endereçam cada pilar desse manejo de praga. Então, seja de alternativas de manejo cultural, seja a recomendação de biotecnologia, seja a recomendação de inseticidas químicos, inseticidas biológicos, uso de produtos hoje que atuam no manejo comportamental, né, que a FMC recentemente lançou, que chama Soferofol. Então, esses são as alternativas dentro dos pilares. E aí, dentro de cada pilar, você também tem alternativas para pensar no manejo. Então, por exemplo, nós, como FMC, na recomendação de inseticidas químicos, a gente prega a rotação de diferentes produtos, de diferentes moléculas e inseticidas de diferentes grupos, para que haja rotação e que evite-se a
a resistência das pragas. Então, é um manejo amplo, é complexo, mas eu acho que diante do desafio, o agricultor está cada vez mais atento a isso, por experiências, não só da Spodoptera, mas experiências anteriores, né? A gente fala muito, por exemplo, em soja, da recomendação de fungicidas multissítios, é uma ferramenta que foi adotada desde lá de 2015, 2016, para minimizar a resistência dos fungicidas que tinha naquele momento. Então, hoje é um assunto de maior conhecimento para o agricultor. E nesse contexto, o Prêmio Star ele propõe esse controle simultâneo, né, de lagartas e percevejos também. Na prática, Fábio, quais são os ganhos aí operacionais e econômicos que isso representa para o produtor? Tiago, a gente sempre, quando desenvolve um produto ou uma nova formulação, a gente faz todo um estudo em espectro, faz todo um estudo de doses, né, nos cultivos, e também faz um acompanhamento e monitoramento de uma possibilidade ou não da resistência no futuro. Tá? Então, quando a gente desenvolveu o Prêmio Star, foi um projeto desenhado aqui pelo Brasil, pela FMC, para entender espectro, para entender quais as pragas que ele controlava e qual dose, momento de aplicação, isso é fundamental para entender a característica de cada produto, entender qual que é o momento adequado, mas a gente também desenvolveu pensando num manejo de resistência ao portfólio que a gente tem ou às alternativas que o agricultor tem. Então, a gente desenvolveu o Prêmio Star para diversos cultivos, ele tem mais de 50 cultivos na bula, então um produto de amplo espectro e amplo uso pelo agricultor. E a gente fez um produto desenhado com mais de 2 ativos, justamente para um ajudar o outro, não só na performance, que isso é muito importante, para que haja sinergia na performance, mas também para que um proteja o outro. Então, hoje a gente desenhou o Prêmio Star dessa forma, para que haja uma proteção dos ativos, para que minimize a chance de resistência. A resistência pode acontecer, sem dúvida, né? Todos os ativos estão sujeitos à resistência, mas quando você trabalha dessa forma, você minimiza o impacto da resistência. E também é um outro ponto, né, que o produto ele promete evitar a mistura no tanque, né? Eu queria saber de você quais os riscos, né, ou limitações desse tipo de mistura que o produtor ainda costuma fazer hoje em dia. Tiago, a gente pensa, além da questão da resistência, a questão como que a gente pode levar conveniência para o agricultor, né? E trazer um produto já formulado, pronto dessa forma, a gente pensa na questão da conveniência para o agricultor. De que forma que a gente pensa na questão da conveniência para o agricultor? Acho que tem um primeiro ponto a gente sabe que quando o agricultor faz uma mistura de tanque no momento da aplicação, ele não conhece como cada ativo ou cada produto vai se comportar, né? Seja de forma biológica, seja de forma química e de forma física. Então, ele pode estar misturando 2 produtos que são registrados, que funcionam perfeitamente de forma isolada, mas quando ele faz a mistura, os produtos podem ter incompatibilidades química, física e biológica. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, quando a gente desenhou o Prêmio Star, a gente desenhou em proporções de ativos na nossa recomendação para que haja efeito aditivo ou sinérgico, ou seja, quando eu trago dois ativos num mesmo produto, um ajude o outro, não só na proteção da resistência, mas também em performance. E aí existe o risco, no momento que o agricultor faz essa mistura sem ter essa informação adequada, ele pode estar colocando 2 ativos que um atrapalha o outro. Na hora que a gente desenvolveu o Prêmio Star, a gente fez todo esse estudo e identificou uma proporção, concentrações que um ajuda o outro. Então, são proporções aditivas ou sinérgicas. Então, esse é um ponto importante. E, queira ou não, sempre tem o terceiro risco, né, de uma mistura de tanque, que no caso do Prêmio Star não tem, sempre tem um potencial risco maior de contaminação, seja do colaborador, seja de problemas de fitotoxicidade nas culturas. Então, a mistura de tanque, por mais que aconteça, e a gente entende isso, mas quando a indústria e a FMC desenvolve formulações prontas, é justamente para levar conveniência e segurança para o agricultor. E olhando assim de modo mais amplo, né, mais geral, qual que é a expectativa para a safra, seja de milho, seja de soja,
para esse ano aqui de 2026, diante de tantos desafios, além, né, das mudanças climáticas que a gente vem enfrentando aí de uns anos para cá? Eu acho assim, né, a gente pode separar em dois momentos aqui, Thiago. A gente tem uma safra que está terminando soja, né, 25, 26, grande parte do Brasil já colhido, falta algumas regiões ainda colher. No geral, olhando o Brasil, a gente tem boas produtividades, né? A gente acredita que a média Brasil seja acima de 60, 62 sacas por hectare, então são boas produtividades, mas talvez com um desafio em preço pelo agricultor, na cultura. Em contrapartida, a gente tem um milho já bastante avançado, o milho safrinha, segunda safra, bastante avançado o plantio, né? Mato Grosso, que é o principal estado, praticamente concluído o plantio, Mato Grosso do Sul e Paraná também muito acelerado, e talvez um pouco mais atrasado frente aos últimos anos é o Goiás. Mas boa instalação do milho, a cultura vem se desenvolvendo. O maior desafio nessas regiões que tem acontecendo é a pressão de Spodoptera, né? A gente tem do lado pressão de Spodoptera muito alta, regiões que até ano passado a pressão era menor, como Mato Grosso do Sul e Paraná, o agricultor está tendo que fazer o controle em maior número de vezes, então é um grande desafio e que o agricultor vai ter que tomar cuidado. Então, isso são fatores que podem afetar de forma bastante significativa a produtividade do milho. E também, a gente tem que lembrar que, do outro lado, na questão de preço, milho é um cultivo em larga expansão, diversos usos no Brasil, e um grande consumo em dois pilares importantes, seja no setor de carnes, independente do tipo, se é suína, bovina ou aves, mas também uma grande expansão das usinas de etanol de milho, né? Novas inaugurações de usinas de etanol de milho, que, queira ou não, dá bastante robustez para o mercado de milho. Agora, para a próxima safra 26, 27, a gente vai ver desafios diferentes, talvez, do que essa safra atual. A gente vê um desafio, queira ou não, de preço, isso continua tendo. A gente vê um desafio da comercialização dos produtos, e, queira ou não, a gente não pode esquecer do desafio atual do que tem acontecido, que é a questão guerra, e isso afeta desde aumento de preço de fertilizantes, aumento de preço de defensivos agrícolas, e problemas inerentes e também na questão do diesel, que é bastante consumido na agricultura. Então, os desafios são grandes no agricultor. Difícil, num cenário desse, de incerteza, Thiago, dar uma recomendação que seja certeira. Mas eu acho que, num cenário de incerteza, o agricultor tem que ser mais cauteloso, seja nas escolhas, seja nas compras e na comercialização, mas também ser mais cauteloso também na escolha de parceiros, né? Porque num cenário que pode ter aumentos de preços ou falta de produtos, a escolha do parceiro errado pode causar um problema para o agricultor no recebimento seja fertilizante, seja defensivos no futuro. Fábio, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo de maneira um pouco mais concisa, eu queria ouvir de você quais as tendências que você acha que devem marcar aí o controle do complexo de lagartas nos próximos anos, né? Especialmente diante aí das mudanças climáticas, que a gente já falou aqui, e também da intensificação do sistema produtivo. Perfeito, Thiago. Eu acho que são diversos fatores, mas se eu pudesse resumir, uma tendência de aumento de inseticidas para o controle de lagarta desde a implantação na forma de tratamento de semente. Isso não o percentual de uso não é muito alto. O aumento, sem dúvida, do número de aplicações de diferentes grupos químicos, pensando em inseticidas químicos, aumento do uso de vírus, aumento do uso de controles biológicos ou agentes biológicos e uso de feromônios comportamentais. Se a gente pudesse colocar em ferramentas os pilares importantes do manejo de pragas, esse possivelmente seriam os principais. Por quê? Porque a questão da biotecnologia, a adoção já é muito alta, então eu não acredito que vai ter muito mais aumento. Agora, nesses outros pilares e ferramentas, a gente vai ver um aumento muito grande daqui para frente. Tá certo, muito obrigado, Fábio Lemos, ele que é gerente da cultura de soja e milho da FMC.
Fábio, mais uma vez agradeço por atender aqui o Agrofy e até uma próxima. Até uma próxima. Obrigado, Thiago. Estou sempre à disposição aqui para ajudar todos os telespectadores da Agrofy. Obrigado a você que está acompanhando o nosso trabalho aqui no site Agrofy News e a gente se vê numa próxima entrevista. Valeu!